Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos começar o quarto e último capítulo do livro e do curso, em direção ao bizantinismo e à Idade Média. Página 157, vamos ler a introdução geral. As invasões bárbaras, a queda de Roma, o declínio do Baixo Império, o mundo morto, mudanças vão modificar o mapa do Oriente e do Ocidente que se separaram. Nessa confusão geral, a Igreja toma consciência de sua autonomia e de sua missão evangelizadora. Basta comparar Salviano de Marcella com Ambrósio Jerônimo para se dar conta da mudança efetuada nos espíritos. O fosso entre Oriente e Ocidente parece definitivamente aberto. O Império do Ocidente desmoronou sob a pressão dos bárbaros. Em compensação, o Oriente cristão conhece uma idade de ouro. Ele se torna conquistador da África, instala-se em Ravenna e em toda parte se apresenta como protetor da religião de Cristo. Abre-se para ele uma era de Fausto que durará até a queda de Constantinopla, a Nova Roma, em 1453. O antagonismo progressivo das duas metades do Império impede a unidade dos cristãos, que daí para frente evolui em duas regras culturais e mesmo religiosas diferentes. Já no caso das controvérsias teológicas, elas apaixonavam os espíritos só nas regiões que as provocavam. O arianismo e o nestorianismo não mobilizaram o Ocidente. O pelagianismo não atingiu o Oriente. A idade patrística no Oriente sobreviveu no bizantinismo. No Ocidente, Agostinho é precursor da Idade Média. Basta analisar e comparar os últimos escritores gregos e latinos para se perceber a que ponto uns e outros respiram uma atmosfera cultural diferente. De um e outro lado, o fim da Idade Patrística se situa em datas diferentes. Muito importante isso, hein, gente? Para os latinos, o último padre da Igreja é, ora, Gregório Magno, morto em 64, ora, Isidoro de Sevilha, morto em 636. Mas os dois já são medievais. No Oriente, convém pôr o fim da Idade Patrística em Cirilo de Alexandria, 444, ou, mais das vezes, em João Damasceno, cerca de 749, embora a inspiração patrística perdure até o fim do bizantinismo. Então, vamos ver o que significa isso. Vejam que o parecer não é preciso e a gente não pode tratar isso como se fosse conta de matemática. O Ocidente Latino. Vamos começar então o Ocidente Latino, que vai da página 159 até a página 169. Vamos lá. As invasões bárbaras perturbaram política e culturalmente a Igreja do Ocidente, rompendo sua identidade, sua coesão e sua unidade. O efeito mais notável da perturbação foi a separação do Ocidente de suas fontes helênicas. Esse movimento, iniciado por Agostinho, pouco à vontade na língua e no pensamento gregos, de modo que foram confundidos os dois Gregórios,
vai se acentuar e obrigar o Ocidente a viver como autarquia cultural. A ruptura com as raízes gregas é acompanhada de uma regionalização literária e teológica que vai se intensificando até Carlos Magno, que reconstitui um novo Ocidente cristão. A afluência de populações pagãs e de bárbaros arianos desperta a consciência missionária da Igreja. Salviano de Marsella, Cesário de Arles, Gregório Magno. Seus sinais visíveis são a evangelização do campo e a organização de paróquias rurais. A destruição do patrimônio cultural, efetuada pelas invasões, a dispersão de uma grande parte da elite intelectual e a regressão das estruturas escolares públicas obrigam as igrejas e os mosteiros a uma função de suplência cultural. A cristianização da cultura, iniciada por Agostinho, tende a se tornar privilégio e missão de clérigos. Então vamos lá. A vitalidade da Gália cristã. Na geografia cultural do Ocidente, a Gália ocupa um lugar mais que honroso nos séculos V e VI. Se as invasões transformam o país em fogueira fumegante, as populações cristãs vão se recuperar. Os bispados se multiplicam, principalmente ao sul de Loire, e os concílios se reúnem. O titular de Alès faz figura de primaz e governa 7 províncias, fazendo sombra a Roma. Os mosteiros de Lugueger e Marmoutier e Rouen, depois os de Marsella e Lerins, se irradiam sobre toda a Gália. A ilha de Léris se torna um viveiro de bispos notáveis que trabalham na evangelização dos campos depois dos bárbaros, quando estes se sedentarizam. O batismo de Clovis em Reims, data histórica, é saudado como a vinda de um novo Constantino. Ele marca também o fim da romanidade. Sidônio, Apolinário, bispo de Clermont-Ferrand, sobrevivente da época romana, parece ter se enganado de século. Podem ser reduzidos os 2 centros de interesse dos escritores do século V e VI, a vida monástica e a história da Igreja. Se a África do Norte conhece desde o século IV a vida religiosa, o monaquismo, introduzido por Martinho de Tours, se desenvolve intensamente a partir do século V. Página 159, principalmente em Marsella e Lerins. João Cassiano, um dos mais notáveis escritores da Gália do século V, vai desempenhar um papel de primeiro plano. De origem cita de cultura latina, perfeitamente à vontade no grego, João passa longos períodos na Palestina, onde se inicia na vida cenobítica e entre os monges do Egito, onde se encontra com Moisés e Pafinúcio. Finalmente fixa em Marsella, onde funda 2 mosteiros, um para homens, outro para mulheres. A sua intenção era organizar o monaquismo ocidental, unindo o fervor oriental do comedimento latino. Ele procura integrar ao cenobitismo o essencial do anacoretismo. Dos livros de Cassiano, constitui a Carta da Vida Monástica, as instituições cenobíticas, espécie de introdução à vida interior, e as 24 conferências que se apresentam na forma de diálogos, um ensinamento completo da doutrina espiritual, desde as primeiras purificações até a perfeição. Inspiram-se nelas todas as regras monásticas do Oriente e do Ocidente. João Cassiano exerceu uma influência decisiva sobre São Bento e Cassiodoro. Por volta de 400, Honorato veio instalar uma comunidade de monges na ilha de Lerins, perto de Cannes. A ilha se tornou rapidamente um foco de reflexão teológica na Gália do século V
e um viveiro de bispos para todo o vale de Ródano. 2 nomes se destacam: Vicente de Léveris, Salviano de Marselha. Bastou um livro, o Commonitorium ou Ad Memoria, para tornar célebre o monge Vicente de Léris, falecido antes de 450. Trata-se de uma espécie de discurso sobre o método teológico para discernir a fé das heresias. O seu axioma se tornou célebre. É necessário que todos em toda parte, sempre, velem cuidadosamente para se manterem fiéis ao objeto da fé. Aqui tem na página 160 um discurso sobre esse tema. Ubique et sempre, em toda a parte, sempre. Está aqui, que depois lemos. Melhor ler agora. Peguem comigo aí, página 160. Em toda a parte e sempre. Mas talvez alguém diga: essa doutrina cristã não é suscetível de nenhum progresso na Igreja de Cristo? Certamente é necessário que haja progresso nela, e considerável. Quem seria tão inimigo da humanidade, tão hostil a Deus para tentar opor-se a ela? Mas com a condição de que esse progresso seja verdadeiramente um progresso para a fé, e não uma alteração, sendo próprio do progresso que cada coisa cresça, permanecendo ela mesma, sendo próprio da alteração que uma coisa se transforme em outra. Que cresçam, pois, e progridam amplamente a inteligência, a ciência e a sabedoria, tanto as dos indivíduos como as da coletividade, tanto as de um só homem como as da Igreja toda, segundo as idades e segundo os séculos, mas com a condição de que isso seja exatamente segundo a sua natureza particular, isto é, mesmo dogma, no mesmo sentido, no mesmo pensamento. Que seja com a religião das almas como é com o desenvolvimento dos corpos. Estes desenvolvem e estendem suas proporções com os anos e, não obstante, permanecem constantemente eles mesmos. Seja qual for a diferença que se verifique entre a infância em sua flor e a velhice em seu outono, é o mesmo homem que foi adolescente e que se tornou velho. É um só e o mesmo homem cuja altura e exterior se modificam, ao passo que subsistem nele uma só e mesma natureza, uma só e mesma pessoa. Os membros das crianças lactentes são pequenos, os dos jovens são grandes, mas são os mesmos. As criancinhas têm o mesmo número de membros que os homens feitos, e se alguns membros aparecem só mais tarde, eles já existiam virtualmente em germe, de modo que nada de novo aparece no homem de idade que já não existisse antes ocultamente na criança. Não é, pois, duvidoso que a regra legítima e normal do progresso e a ordem precisa e magnífica do crescimento sejam observadas quando o número dos anos descobre no homem, à medida que ele cresce, as virtualidades morfológicas já esboçadas na criança pela sabedoria do Criador. Se a forma humana tomasse ulteriormente uma forma totalmente estranha à sua espécie, se um membro fosse retirado ou acrescentado fatalmente, o corpo inteiro pareceria ou se tornaria monstruoso, ou, em todo caso, ficaria gravemente debilitado. Essas leis do progresso devem ser aplicadas também ao dogma cristão. Os anos o consolidam, o tempo o desenvolve, a idade o torna mais venerável, mas que ele permaneça sem corrupção e íntegro, que ele seja completo e perfeito em todas as dimensões de suas partes, e por assim dizer em todos os membros, e em todos os sentidos que lhe são próprios. Ele não admite nenhuma alteração, nenhum atentado aos seus caracteres específicos,
nenhuma variação no que ele tem de definido. Então aqui está um pouquinho sobre São Vicente, que o dogma cresce naquele que deixa-o desenvolver. Depois tem na página 159, vamos falar de Salviano de Marcella, de família aristocrática, nascido provavelmente em Tréveros. Depois de conhecer as invasões bárbaras, veio, página 161, fixar-se no sul da Gália. Acabou deixando sua família, instalando-se em Lerins e mais tarde em São Vítor de Marcella. Segundo o historiador Genádio, Salviano foi autor prolixo. 2 de seus escritos foram as cartas que chegaram até nós, a Igreja, panfleto contra a avareza nos cristãos, incluídos nestes padres e bispos, e o Governo de Deus, obra célebre, mas controvertida. Como Agostinho na Cidade de Deus, Salviano também assiste à irrupção dos bárbaros e contempla o fim do Império Romano. Página 163. Jeremias, do século V, ele presente os tempos novos e acusa os romanos e os gauleses que se lamentam porque Deus teria abandonado o império tornado cristão. O sacerdote de Marcella desliga o evangelho das contingências, permitindo-lhe situar-se numa visão cristã da história. Lerins se afirma também como um centro de educação e evangelização. Euquério, convertido com sua mulher à vida religiosa, confia ao mosteiro a formação de seus 2 filhos. Salônio e Verano, o primeiro se torna bispo de Genebra, o segundo de Vence. A ilha se tornou viveiro de bispos para Arles, Honorato, Hilário, Cesário, Virgílio, para Ries, Máximo e Fausto, Leão, Euquério, Trois, Lupe. Durante as invasões, estes bispos defendem as cidades, às vezes ao preço do exílio. Uma geração mais tarde, vamos agora ver, Cesário de Arles é o mais eminente bispo de Arles, a Roma gaulesa, na época das invasões bárbaras. Ele vela pela disciplina eclesiástica e organiza a vida monástica, escrevendo 2 regras, uma para homens, outra para mulheres. Sem dúvida, ele é o maior pregador popular da Gália. Seus 238 sermões, muitas vezes talhados a golpes de cinzel, sobre o dossiê agustiniano e popularizados em muitas homilias, vão alimentar as gerações cristãs da Idade Média aos tempos modernos. A história e a geografia são o segundo painel literário da Gália. A vida de Martinho, de Tours, escrita por Sulpício Severo, era tão popular como a de Antão e se tornou um modelo dos hagiógrafos e da lenda dourada. Ele escreveu ainda uma crônica universal da criação do mundo no ano 400 depois de Cristo. Genádio de Marcella continua a história dos homens célebres de Jerônimo, na qual fornece uma mina de informações sobre a história literária do século V. De sua obra sobre as heresias, resta a conclusão do livro dos dogmas eclesiásticos. O pai da história gaulesa é Gregório de Tours, que deixou uma abundante obra hagiográfica, visando mais a edificação que a exatidão histórica. A sua história dos francos, muito colorida, consagra seu talento de narrador. Ela é preciosa, principalmente, pelos acontecimentos de que ele foi testemunha. Então aqui, antes de continuar com o tema 2, Ação Papal e a Defesa da Cultura na Itália, vamos ler então as conferências de Cassiano, monge, como nós já vimos aqui. Está na página 161. Acompanhem comigo, por favor. Tá bom?
Cristo é, com efeito, o caule que, depois de ter sido cortado da raiz de Jessé, reverdece em sua morte com um vigor novo. Todas essas coisas, então, cobertas por 2 querubins, isto é, pela plenitude da ciência, elas cobrem sem cessar o propiciatório de Deus, isto é, a tranquilidade de vosso coração, e o protegem com sua sombra contra os ataques dos espíritos malignos. Assim, a vossa alma elevada até se tornar só a arca do divino, testemunha também o reino sacerdotal, absorvida de certa forma nos conhecimentos espirituais, por seu inseparável amor à pureza, cumprirá o mandamento dado ao pontífice pelo legislador. Ele não sairá do santuário temendo profanar o santuário de Deus, isto é, seu coração, onde o Senhor promete fazer sua constante morada. Habitarei entre eles e caminharei no meio deles. Devemos, por isso, ter o zelo de aprender de cor a continuação das Escrituras Sagradas e de repassá-las sem cessar em nossa memória. Essa meditação contínua, nos proporcionará 2 frutos. Primeiro, enquanto a atenção está ocupada em ler e estudar, os maus pensamentos não têm um meio de aprender a alma em suas redes. Depois sucede que, tendo percorrido muitas vezes certas passagens, trabalhando para aprendê-las de memória, não pudemos, na hora de compreendê-las, porque faltava a liberdade necessária ao nosso espírito. Mas depois, quando longe do encantamento das ocupações diversas e dos objetos que enchem nossos olhos, nós a repassamos em silêncio, especialmente durante as noites. Elas nos aparecem numa luz maior. Isso se dá com os sentidos muito ocultos de que não tivemos a menor suspeita durante a vigília, e é quando repousamos, mergulhados, por assim dizer, na liturgia de um sono pesado, que a sua compreensão nos é revelada. À medida que por esse estudo o nosso espírito se renova, as Escrituras começam a mudar de face. É-nos dada uma compreensão mais misteriosa, cuja beleza cresce com nossos progressos. Com efeito, elas se acomodam à capacidade da inteligência humana, terrestres para o homem carnal, divinas para o espiritual. E aqueles que as viam outrora, como que envoltas em nuvens espessas, permanecem incapazes de sondar sua profundeza e de suportar seu brilho. E aqui temos um texto na página 162 de Cesário de Arles, Como Falar ao Povo, um belo sermão que eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. Dizem que os bispos são sentinelas, porque estão colocados num lugar alto, como se velassem pela cidadela da igreja. Instalados diante do altar, eles devem cuidar da cidade e do campo de Deus, isto é, da igreja. Não só devem vigiar as portas grandes, isto é, interdizer os pecados mortais mediante a uma santa pregação, mas também as portas pequenas de trás e os nossos acessos estreitos, isto é, as faltas veniais cometidas cotidianamente. Devem pedir que elas sejam apagadas por jejuns, esmolas e orações. Se o bispo diz, não sou forte em retórica e por isso não posso explicar nada da Sagrada Escritura, mesmo que sejam assim, Deus não nos pede nada que não possamos fazer. Os bispos dessa espécie não serão menos dignos de estima, porque mesmo que um bispo tenha a eloquência do século, não deve pregar com rebuscamento, nem fazer-se compreender apenas de uma minoria de fiéis. Não pode ele, com sua eloquência, tornar acessíveis as obscuridades do Antigo e do Novo Testamento, explicá-las e fazer sentir a profundeza da Escritura Sagrada.
querendo certamente, pode ele censurar os adúlteros e admoestar os orgulhosos. Qual é o sacerdote? E já não falo dos bispos que não podem dizer às suas ovelhas: não presteis falso testemunho, porque está escrito: a falsa testemunha não ficará impune. Não mintais, porque está escrito: a boca que mente mata a alma. Assim, não só os bispos das cidades, mas também os sacerdotes e os diáconos das paróquias rurais podem e devem pregar frequentemente. Quem não pode dizer: ninguém deve prestar culto às árvores, ninguém deve observar os augúrios, nem recorrer aos encantadores. Ninguém deve, segundo o costume sacrílego dos pagãos, observar um dia em que deixa a sua casa e o dia em que volta para ela? Eu temo que leigos e até o que pior clérigos sucumbam a esse costume sacrílego. Quem não pode dizer: ninguém deve caluniar seu próximo se não quer ser caluniado. Quem rebaixa seu irmão será exterminado. Que ninguém perdure filactérios, caracteres diabólicos ou amuletos em suas vestes ou nas dos seios seus, que ninguém procure falsear a justiça, deixando-se comprar. Tudo isso e muitas outras recomendações semelhantes, não conheço bispo, sacerdote ou diácono que não possam fazê-la. Que parece indispensável uma demonstração em língua simples e popular. Não há necessidade de eloquência, nem de grande memória. É necessário ser sábio para dizer: vinde de manhã à igreja, trazei oferendas para serem consagradas sobre o altar, ajudai os doentes, acolhei os viajantes, lavai os pés de vossos hóspedes, visitai os prisioneiros. E agora, nós vamos ver o segundo ponto na página 163, a ação papal e a defesa da cultura na Itália. A maior parte dos bispos de Roma nos deixaram cartas, em grande parte redigidas pela chancelaria pontifícia. Leão Magno, Papa, nos legou uma correspondência considerável, 123 cartas, que traz a marca do seu estilo e de sua cultura. Ele é o primeiro Papa a nos fornecer um lote de sermões, 96 ao todos, principalmente para as festas litúrgicas. Nele, a frase se desenvolve ampla e majestosa, como uma procissão. A qualidade de sua pregação depende menos da originalidade de seu pensamento do que da eloquência de seu estilo, da sonoridade de sua linguagem e de sua beleza toda litúrgica. No seu ritmo, aos seus fiéis, ele quer ensinar as verdades da fé. Homem de governo, Leão se comporta como rei de Roma, enfrenta os invasores, Átila que bate em retirada em 452 e Gensérico, rei dos vândalos, que preserva a cidade eterna em 455. A carta a Flaviano, patriarca de Constantinopla, põe os fundamentos do Concílio da Calcedônia em 451. Leão, demasiadamente romano, demasiadamente ocidental, não pode compreender a complexidade do Oriente cristão e impedir a evolução para o cisma. E aqui tenho esta carta a Flávio de São Leão, que nós vamos ler na página 165. Tá bom? Vamos ler. O conjunto dos fiéis afirma: creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu Filho único, nosso Senhor, que nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria. Essas três proposições são suficientes para vencer quase todas as heresias.
porque aquele que crê em Deus Pai Todo-Poderoso reconhecerá que o Filho é coeterno do Pai, de que ele não difere em nada, uma vez que é Deus de Deus, Todo-Poderoso, do Todo-Poderoso, coeterno do Eterno. Não era posterior quanto ao tempo, nem menor quanto ao poder, nem desigual quanto à glória, nem separado quanto à substância. E esse Filho único eterno de um Pai eterno nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria. Esse nascimento temporal não suprimiu nada, nem acrescentou nada ao nascimento divino e eterno. Sua única razão de ser foi a salvação do homem, enganado pelo demônio, devendo o Filho de Deus, por seu poder, vencer a morte e destruir o diabo, que até então tinha o domínio da morte. Porque nós não poderíamos dominar o pecado, nem o autor da morte, se aquele que o pecado não podia manchar, nem a morte reter cativo, não tivesse tomado a nossa natureza e não tivesse feito sua. Ele foi, pois, concebido do Espírito Santo no seio da Virgem, que o deu à luz sem perder sua virgindade, do mesmo modo que o concebeu, sem que essa virgindade recebesse o menor dano. O Filho de Deus entrou, portanto, em nosso pobre mundo, descendo do seu trono celeste, sem com isso deixar a glória do Pai. Nova ordem de coisas no novo nascimento. Nova ordem de coisas, porque aquele que é invisível por sua natureza se torna visível pela nossa. O incompreensível quer ser compreendido. Aquele que existia antes do tempo começa a existir no tempo. O Senhor do universo encobre a imensidade de sua glória e toma a forma de escravo. O Deus impassível não desdenha tornar-se homem sujeito ao sofrimento. O Deus imortal não desdenha submeter-se à lei da morte, mas novo nascimento também, porque a Virgem sem mancha e, além disso, sem conhecer a concupiscência, fornece sua carne ao Filho de Deus. De sua mãe, o Senhor tomou a natureza, mas com isso não tomou nenhuma falta, e disso que o nascimento de nosso Senhor, formado no seio da Virgem, é admirável. Não se segue que a sua natureza seja diferente da nossa, porque aquele que é verdadeiramente Deus é também verdadeiramente homem. E nessa unidade não há nenhuma mentira, porque ela é formada da baixeza do homem e da elevação de Deus. Como Deus não se mudou por sua misericordiosa condescendência, do mesmo modo, o Verbo faz o que compete ao Verbo, e a carne executa o que compete à carne. Aquele resplandece por seus milagres, esta sucumbe sobre as injúrias. E como o Verbo é sempre igual em glória a seu Pai, do mesmo modo a carne não deixa a natureza que lhe é própria, porque como é necessário repetir muitas vezes, uma só e mesma pessoa é ao mesmo tempo verdadeiramente Filho de Deus e verdadeiramente Filho do homem. Então aqui está um pouquinho sobre o pensamento nesta carta enviada a carta a Flaviano, patriarca de Constantinopla, sobre duas naturezas, uma pessoa de Jesus. Que aqui o autor Hartmann diz que o Gregório não entendia muito bem o Ocidente e não sabe-se até que ponto a interferência do Papa foi útil. Importante é deixar a história falar. Vamos lá na página 164, segunda coluna. Um século mais tarde, dois homens na Itália vão se esforçar para manter contato com o Oriente e preservar sua herança cultural. Boécio e Cassiodoro. Boécio, romano, iniciado na filosofia e na literatura gregas em Alexandria, foi tragicamente impedido em seu plano de traduzir Platão e Aristóteles. Foi executado por ordem do rei Teodorico.
ele nos legou sua célebre Consolação da Filosofia, escrita na prisão. Vamos pegar aqui na página 167. Vamos lá. Página 167. Boécio, Consolação da Filosofia. Dispersa as nuvens da tristeza, respirei o dia e retomei meus sentidos para reconhecer o rosto daquele que cuidava de mim. Assim voltado meus olhos e fixando-os nela, encontrei minha nutriz, aquela que desde a minha juventude, me tinha recebido em seu lar, a filosofia. Eis porque exclamei tu, a mestra de todas as virtudes, deixaste as alturas do céu para vir a esse deserto do meu exílio? Foi por acaso, para seres também acusada e perseguida comigo, no meio de inculpações sem fundamento? Porventura, abandonar-te eu a ti, meu protegido, por acaso não me associaria eu às tuas provações, para assumir minha parte no fardo que colocaram sobre os teus ombros por ódio ao meu nome? Não, a filosofia não tinha o direito de abandonar, sem companheiro, um inocente em seu caminho, pois que temeria eu uma acusação que visa a mim, e como se tratasse de um acontecimento sem precedentes, tremeria eu de pavor? Crês então que é a primeira vez que se vê numa sociedade depravada atacar e pôr em perigo a sabedoria? Por acaso, já entre os antigos, antes da época do meu discípulo Platão, não travei o grande combate contra os assaltos inconsiderados da loucura? Enquanto Platão vivia, não soube seu mestre Sócrates, com a minha assistência, triunfar de uma morte injusta? Pois, sucessivamente, a multidão epicurista, a multidão estoica e todos os outros, cada um com seus meios, se entregaram ao assalto à minha herança, e arrastando-me apesar de meus gritos e esforços, como que para ter sua parte nos despojos, rasgaram a minha veste, que eu tinha descido com minhas mãos. E tendo arrebatado farrapos, partiram imaginando que eu me tinha dado todo a eles. Então, como se viam sobre eles restos de minha veste e ignorância, se convenceu que eles eram meus familiares, e no desgarramento de uma multidão profana, abateu algum dentre eles. Se não conhecesses o exílio de Anaxágoras, o veneno de Sócrates e as torturas de Zenão, porque tudo isso não é do nosso meio, não podes ignorar ao menos os cânios, os Sênecas, os Sorranos, cuja recordação não é muito antiga, nem muito obscura. Pois bem, que os levou ao infortúnio não foi por acaso sua formação em nossa disciplina e terem mostrado assim gostos inteiramente opostos ao dos maus? Não deves, por isso, surpreender-te que neste oceano da vida sejamos balançados no meio das tempestades desencadeadas, visto que o nosso grande destino é desagradar aos homens mais baixos. Certamente, o seu exército é numeroso, mas é também desprezível, porque não tendo chefe que os conduza, deixa-se arrastar por uma loucura que vagueia, sem propósito e sem ordem. Se um dia ele se alinhar em batalha, abater-se sobre nós e nós perseguir, então aquela que nos conduz à razão reunirá suas tropas na cidadela, e o inimigo só pensará em pilhar pobres bagagens sem interesses. Aqui está. Então vamos continuar, não? Agora, voltando à página 64, na segunda coluna, segundo parágrafo, vamos falar de Cassiodoro. O senador Cassiodoro, alto funcionário do Estado, autor de 2 obras históricas, Crônica Universal e História dos Godos, retirou-se depois para um mosteiro privado em Vivário, na Calábria. Aí reuniu uma biblioteca considerável de autores cristãos e profanos e confiou aos religiosos a transcrição dos textos.
Seu livro Instituições dá diretrizes para a cópia dos manuscritos e estabelece o catálogo bastante exato da biblioteca. Último dos padres latinos em data, o padre Gregório Magno saiu de uma família, agora vamos a Gregório Magno, hein? Saiu de uma família senatorial, primeiramente prefeito de Roma, renunciou ao mundo para se consagrar à vida contemplativa. Ordenado diácono depois, enviado como núncio a Constantinopla, onde não aprende o grego, é eleito papa em 590. Dá ao mundo o modelo perfeito de um governo eclesiástico, segundo Bossuet, administrando o rico patrimônio da Igreja romana, o qual virá a ser os estados pontifícios. Esforça-se para impor sua autoridade a todo o mundo cristão, mas cuida também da missão, enviando para a Inglaterra um monge missionário, Agostinho. A sua correspondência é considerável, 850 cartas. Aqui tem a carta, então, a Agostinho, que nós vamos ler na página 166. Venham comigo. Destruir o menor número possível de templos pagãos. Os ídolos, sim. Destruí-los, aspergir os templos com água benta. Construir altares e colocar relíquias nos edifícios, a fim de que, se os templos são de boa construção, simplesmente se mude o seu destino, o que era culto dos demônios, para que de agora em diante nele seja adorado o Deus verdadeiro. Assim o povo, vendo que seus lugares de culto não são destruídos, esquecerá seus erros e, tendo adquirido o conhecimento do verdadeiro Deus, virá adorá-los nos mesmos lugares onde seus antepassados se reuniam. E como eles tinham o costume de sacrificar um grande número de bois em honra dos demônios, não se deve mudar nada em seus costumes dos dias de festa. Assim, no aniversário da dedicação ou nas festas dos santos mártires, cujas relíquias repousam na igreja, que eles ergam cabanas leves de ramos em torno da igreja, como faziam em torno dos templos pagãos, e celebrem a festa com banquetes religiosos, permitindo-se-lhes assim exteriorizar sua alegria. Do mesmo modo, eles serão levados mais facilmente a conhecer a alegria interior, porque é impossível, não tenhamos dúvida, tirar tudo de uma vez destas almas tão rudes. Não é saltando que se sobe uma montanha, mas a passos lentos. Sabedoria, hein? Então vamos continuar aqui. A presença ibérica e visigótica, página 100... Vamos continuar sobre o nosso querido aqui. Gregório Magno, Gregório Magno. Diz assim: apesar de sua saúde precária, que ele lembra em sua pregação, consagrou-se com ardor à sua tarefa apostólica na escola de Cipriano e principalmente de Agostinho. As suas homilias sobre os evangelhos mostram numa linguagem simples e popular a qualidade de sua vida interior e a sua preocupação de sua ação pastoral. Os comentários morais sobre o livro de Jó, as homilias sobre Ezequiel destinada aos monges e a sua regra pastoral, livro de cabeceira do sacerdote, são clássicos, os mais transcritos na Idade Média, e se encontram em todas as bibliotecas que se respeitam. Gregório limita sua exegese alegórica e às considerações espirituais. Com Gregório Magno, segundo o autor, nasce a Idade Média. A presença ibérica e visigótica, página 166. Vamos já indo para o fim. A Espanha romana produziu vários escritos de qualidade, como o bispo Panciano de Barcelona, falecido antes de 392, Gregório de Elvira, seu contemporâneo, o teólogo e exegeta considerado Orósio, falecido depois de 418, cuja história contra os pagãos é de um tom pouco comedido,
Apríngio, que compôs um comentário sobre o Apocalipse, e Martinho de Braga, monge que se tornou bispo, sabia o grego e era um espírito mais culto do seu tempo. Isadoro, bispo de Sevilha, na época visigótica, é considerado geralmente o último padre da Igreja. Ele foi um dos principais artífices de uma renovação cultural, espírito enciclopédico, escreveu as etimologias, compilação de todo o saber profano e religioso de seu tempo. Um dos livros mais lidos e copiados na Idade Média, época da qual ele, à sua maneira, é precursor. Ele é um precursor, prepara a Idade Média, que, segundo o autor, começa com Gregório Magno. E aqui, na página 171, tem um texto, mas eu prefiro deixar para separar por temas. E aqui temos a regra de Santo Agostinho, na página 168, que eu vou ler aqui para vocês a introdução na página 168. Santo Agostinho, como São Basílio, é um bispo. Quando ele se dirige a religiosos, antes de tudo, está exercendo a sua função pastoral. Por isso, a regra de Santo Agostinho é mais comunitária. Ele insiste mais na partilha do que no desapego, mais na comunhão fraterna e na harmonia do que na castidade e na obediência. Nela, a presença da Escritura é constante, embora seja muito pouco explícita. As edições críticas enumeram mais de 200 recordações ou alusões bíblicas, além das referências explícitas. Depois da edição das obras de Santo Agostinho feita pelos maurinos, a regra é apresentada na correspondência. Trata-se da carta considerada escrita a religiosos que queriam substituir a superiora, a quais Santo Agostinho chama Concórdia. Os trabalhos do padre Vertem estabelecem que os 4 primeiros, Luc Verhaegen, parágrafos dessa carta são de um fato urgatio, sendo os parágrafos versão feminina de uma regra originalmente masculina. O Preceptum, que Agostinho redigiu, cerca de 397, para as Mosteiro Leigo de Hipona. A tradução apresentada aqui é a última edição das obras completas de 1873. E vou ler só um pedacinho. Eis as regras que prescrevemos para serem observadas no mosteiro. Em primeiro lugar, como estáis reunidos sobre o mesmo teto, permanecei numa perfeita união, que entre vós haja um só coração e uma só alma em Deus. Não tenhais nada de próprio, mas tudo seja comum entre vós. A vossa superiora deve distribuir a cada um a comida e as vestes, não de igual modo a todos, porque as vossas forças não são iguais, mas segundo a necessidade de cada um. Depois, na página 169, lá no final, número 8. Tomai sobre a vossa carne por jejuns e pela abstinência, domai, na bebida e na comida, mas só na medida que vossa saúde vos permitir. Quando uma de vós não pode jejuar, não coma nada, a não ser em caso de doença, fora das horas normais de refeição, quando estiverdes à mesa, até a deixardes, ouvi sem ruído e sem disputa o que é costume ler-vos, a fim de que na vossa boca tome o alimento, mas também os vossos ouvidos recebam a palavra de Deus. Então paramos aqui, falando sobre o Ocidente cristão, já na última fase do nosso estudo em direção ao bizantinismo e à Idade Média. Próxima aula falaremos do Oriente cristão. Muito obrigado, paz e bem.